Fala moçada, beleza? Sou o professor Lázaro Henrique. Eu estou aqui para que a gente possa debater importantes questões que foram apresentadas no grande aulão Supernatureza. Eu vou trazer para vocês um comentário, a resolução de todas as importantes questões de biologia, de temas que nós sabemos que pode estar na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu queria convidar você a acompanhar os nossos vídeos, as nossas resoluções e, naturalmente, se você tiver dúvidas, você pode procurar o professor Lázaro através das redes sociais ou através do nosso canal no YouTube para que a gente possa esclarecê-las. Combinado assim? Pois então vamos para a primeira questão, que na verdade no simulado ela aparece como questão de número 92, para a gente poder resolver e debater esse assunto. Vamos lá? Ó, a questão de número 92, ela traz como temática programa de saúde, microbiologia, parasitologia. Tema que você sabe que é extremamente importante nas provas. Qualquer vestibular que você fosse submeter, é importante se saber doenças, a ação parasitária, a parte de microbiologia. Nessa questão de número 92, ela diz assim, ó, olha o comando, sempre orientando, parte do comando. O comando diz para você a seguinte informação. Olha o que vai dizer o nosso comandozinho aí da nossa questão, tá? Considerando as doenças que causam epidemias e endemias com grande frequência nas cidades brasileiras, o saneamento básico é uma boa solução para. Então, é uma questão que pede para que você fique atento em relação à importância de quê? Do saneamento básico. Saneamento básico, educação sanitária da população, a higiene dos alimentos, né? E a higienização também dos legumes é importantíssimo para evitar certas doenças. Nessa questão, ele diz que o problema na oferta de água potável, no tratamento de esgoto e na coleta de lixo estão relacionados a doenças provocadas por vermes, por bactérias e também na proliferação de mosquitos vetores. Algumas doenças que causam epidemias e endemias com grande frequência nas cidades brasileiras são a diarreia e as verminoses. Em 1.288 municípios, a diarreia epidêmica ou endêmica. Já as verminoses ocorrem de maneira alastrada em 960 cidades. De acordo com o IBGE, as causas dessas doenças são geralmente associadas a quê, gente? À ingestão e ao contato com água e com alimentos contaminados. Elas são e estão, portanto, fortemente vinculadas às condições de saneamento básico. Veja só, no texto, quando ele fala do saneamento básico, ele diz que quais são as doenças que estão vinculadas às condições de saneamento básico. Ele diz que as verminoses, de uma maneira alastrada, estão associadas a isso. Quando você vai para as opções que a questão nos fornece, coloca-se o seguinte: considere as doenças que causam epidemias e endemias com grande frequência nas cidades brasileiras. O saneamento básico é uma boa solução para quê? Será que eu posso colocar a dengue? O saneamento básico poderia ser uma medida profilática para a dengue? Você sabe que a dengue ela está dentro das conhecidas arboviroses. Lázaro, o que são as arboviroses? Todas e quaisquer doenças que têm como agente etiológico um vírus e que são transmitidos por artrópodes. No caso específico, artrópodes da classe insecta. No caso, dípteros, os mosquitos. Quem são as importantes arboviroses? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela. Para você ter ação preventiva para as arboviroses, nós temos que evitar exatamente o que, pessoal? Água parada. Então, não está diretamente relacionado à questão do saneamento básico, e sim o combate ao vetor, uma vez que o vetor é que vai provocar o aumento desses casos de arbovirose. Quando você encontra no item B filariose, filariose é elefantíase. É uma verminose? Sim, uma verminose que está relacionada à presença do estágio larval do nematelminto Wuchereria bancroft, e no caso a larva se chama filária, que parasita os nossos vasos linfáticos, causando edemas, causando inchaços. Mas a transmissão da filaríase, da filariose, é por um mosquito, o mosquito Culex.
Então, no caso também, seria o combate ao vetor, e não medidas de saneamento para evitar, no caso, a filariose. Perceba um detalhe, eu sempre chamo essa atenção, doenças que têm como vetor dípteros, mosquitos, não se esquece, quem pica é a fêmea que tem comportamento hematófago, uma vez que ela se alimenta de sangue. Neste caso, a transmissão se dá pela picada da fêmea. Então, tanto no item A quanto no item B, em que eu tenho no item A arbovirose, no item B uma verminose causada por nematelminto, mas que a transmissão se dá por dípteros, por mosquitos, eu não posso ter o saneamento básico como uma medida preventiva eficaz, tá certo? No item C, chikungunya, citamos a chikungunya juntamente com a dengue como sendo o quê? A arbovirose. Então também não vai ser o gabarito, é um distrator. Saltando um pouquinho o item D, olha o item E. O que que se aparece no item E? Mal de Chagas, doença de Chagas, uma protozoose. O mal de Chagas é a chamada tripanossomíase americana. Tem como agente etiológico um protozoário flagelado, o Trypanosoma cruzi, e como se dá a transmissão da tripanossomíase americana. O Trypanosoma cruzi, ele se encontra nas fezes de um hemíptero, de um percevejo. Lázaro, o percevejo, o barbeiro, ele é um hemíptero. Eu posso dizer que ele é um inseto? Sim. Você não pode dizer que ele é um mosquito, tá certo? Então, o barbeiro, o Triatoma infestans, tá certo? Ele corresponde ao vetor, mas a transmissão não se dá na hora da picada, e sim nas fezes do barbeiro, que quando o barbeiro, a fêmea, pica, cria um chagoma de inoculação. Quando a pessoa coça, irrita e provoca microlesões. Através dessas microlesões, o protozoário Trypanosoma cruzi penetra, alcança a corrente sanguínea. Então, olha só, dengue, filariose, chikungunya e doença de Chagas não tem no saneamento básico a principal forma de que, gente? De solução. Agora, quando você vai para a ancilostomose, amarelão, a famosa doença do Jeca Tatu, ela está relacionada ao nematelminto, o ancilostoma duodenale, e nesse caso, pessoal, como é que se dá a contaminação? Quando a larva penetra ativamente na pele. A principal medida preventiva é a pessoa andar calçado. Mas nós sabemos que as pessoas que andam calçado evitam exatamente ter contato com a larva que é liberada quando o ovo eclode de fezes humanas. Então, quando eu não tenho uma população com educação sanitária, né, uma população com acesso ao saneamento básico, eu acabo expondo essa população a riscos maiores de ter contato com a larva que penetra ativamente na pele do ancilostoma. Então, nesse caso, o gabarito dessa nossa questão de número 92, que fala do saneamento básico, é exatamente o quê? A verminose ancilostomose, ancilostomíase, amarelão, doença do Jeca Tatu. Ficou fácil, não foi? Então tá aí resolvida essa nossa questão com vocês.